Olá, bom dia. Terça-feira, hoje é 12 de julho. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Noticidade Manhã. O número de pessoas infectadas com a síndrome respiratória aguda grave em Sorocaba em 2016 já é quase 4 vezes maior do que no ano passado. A informação foi divulgada em coletiva de imprensa. Agentes da secretaria apresentaram os números preocupantes. Em 2016, já foram registrados 204 casos de síndrome respiratória aguda grave. O número é quase 4 vezes maior do que todo registrado no ano passado, quando a cidade teve 54 casos. Do total de mais de 200 infecções, 41 diagnósticos são do vírus influenza A H1N1, dos quais 11 pessoas morreram. Esse ano nós estamos nos esmerando ainda mais nos diagnósticos, especialmente da síndrome respiratória grave, e só 20% desses casos acabaram sendo notificados como H1N1. Os outros 80% dos casos são casos de outras patologias gripais que causam síndromes semelhantes, mas que não são H1N1. A campanha de vacinação contra a gripe na cidade atingiu a meta. De acordo com o secretário, é fundamental, mesmo assim, manter os hábitos preventivos. Evitar aglomerações, espirrar perto de outras pessoas ou tossir perto de outras pessoas, sempre se protegendo, e a lavagem das mãos obrigatória em cada um dos momentos do dia a dia. A secretaria também divulgou o balanço do encerramento do chamado Ano Dengue, que contabiliza as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti entre julho de 2015 e junho deste ano. Foram 368 confirmações de dengue com uma morte, bem menos do que no ano anterior, quando a cidade teve mais de 66 mil casos. Sobre febre e chikungunya, 50 notificações e 17 casos foram confirmados com exames laboratoriais. No caso do Zika vírus, 76 foram notificados e 13 tiveram diagnóstico positivo. A cidade contratou 60 agentes de controle de endemia em março, que devem permanecer no trabalho de prevenção a essas doenças. A depender da evolução da doença no município e de outras que podem vir, nós temos ainda mais 60 para trazer, caso haja necessidade. E em não havendo necessidade, esse concurso, vamos dizer assim, ele dura 2 anos, ele tem validade de 2 anos, e a qualquer momento esses agentes podem ser chamados. E para quem quer mais informações sobre essa síndrome citada na reportagem, o Renato Raggio conversou com um especialista. A síndrome foi constatada pela primeira vez na China, em outros países asiáticos e continentes. E olha só, ela parece muito com a pneumonia. Sobre esse assunto eu converso agora com o infectologista Carlos Lazar, que tem mais informações. Dr. Carlos, o que é essa síndrome? Essa síndrome é uma forma de pneumonia. É uma chamada pneumonia atípica, que tem um comprometimento pulmonar extenso e grave. O vírus influenza é a primeira causa, mas existem outros vírus, outras bactérias, que também estão relacionadas com essa síndrome. O que a população deve ficar atenta? A população deve ficar atenta ao quadro respiratório. No adulto, principalmente falta de ar e queda da pressão. Na criança, além da falta de ar, tem batimento de asa no nariz, canseira, cianose e desidratação. Quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, melhor é o resultado do tratamento. Recado aos moradores de Votorantim. A partir de hoje será retomada a feira noturna que foi interrompida por cerca de 1 mês para a realização da festa junina na cidade. Para quem não sabe, a feira acontece das 4 horas da tarde até às 10 horas da noite. O endereço é Rua Acácio Miller, ao lado da Praça de Eventos Lecide Campos, no centro. A gente fala agora do tempo. A terça-feira deve ser de sol entre muitas nuvens na nossa região e as temperaturas sobem bastante. A mínima prevista para hoje em Sorocaba é de 13 graus e a máxima pode chegar aos 30. Itupeva registra mínima de 17 e máxima de até 32 graus. Itapetininga tem temperaturas entre 13 e 29. Em Jundiaí, a mínima é de 16 e a máxima chega aos 31. Mairinque registra a mínima de 10 e máxima de 28 graus. Estão abertas as inscrições para cursos de férias de graça em Sorocaba. Pedro Torres.
No total, 180 vagas foram disponibilizadas para esses cursos que seguem até o final do mês. Alguns parques ainda têm vagas disponíveis. Eu converso sobre isso agora com o Rodrigo Miranda, que é chefe da seção de interações socioambiental e projetos ambientais de Sorocaba. Rodrigo, de uma maneira geral, como são esses cursos aí para a garotada? Os cursos são bem divertidos para a garotada. A gente tem palestras, dinâmicas, jogos cooperativos, teatro. Então são várias atividades que abordam uma temática em cada parque. Cada parque tem uma atividade diferente também. No total são 6 parques ambientais aqui em Sorocaba, né? Isso mesmo, a gente tem o Jardim Botânico, o Parque da Biquinha, Água Vermelha, Zoológico, o Parque da Biodiversidade e o Chico Mendes. Nós vemos agora imagens do Jardim Botânico, Irmãos Vilas Boas, um dos parques que participa aí dessa campanha, desse projeto de férias. Como que é a atividade realizada aqui e ainda há vagas aqui para o Jardim Botânico? Sim, há vagas com inscrição pelo nosso site, né, até o dia 15 de julho. E aqui a temática são formação de jovens educadores. Então a proposta é fomentar o protagonismo jovem e fazer com que eles possam pensar nas questões ambientais na nossa sociedade. Muito obrigado, Rodrigo. As inscrições, todos os detalhes podem ser conferidos no site meioambiente.sorocaba.sp.gov.br. Você vai conhecer agora a história de um barbeiro de Sorocaba que, ao longo de 48 anos de profissão, guarda milhares de lâminas. Nos últimos 48 anos, quem escolheu passar pelas tesouras do seu Batista se tornou mais do que um cliente. O pessoal barbeiro, essas coisas, a gente faz amizade, conta piadas, comenta o dia a dia. E segundo uma placa comemorativa ostentada na parede da barbearia em Sorocaba, no bairro Vila Santana, já são mais de 1,5 milhão de atendimentos. Segundo ele, o certificado foi uma brincadeirinha de um amigo. E a conta exata é um pouco mais modesta. 300 mil cortes, 20 cortes por dia, média. Agora dá só uma olhada na coleção mais preciosa dele, a de filhos. São 7 no total. Todos já atuaram pelo menos uma vez nessa mesma profissão do pai. Alguns continuam e 2 trabalham no mesmo salão dele. Desde pequeno já fazendo, cortando, que ele ia ensinando, né? E desde pequenininho nós começamos, assim. E para os pupilos do seu Batista conseguirem essa precisão, só com muita prática. Desse jeito aí, um irmão treinando na barba ou no cabelo do outro. O duro que não paga, né? Não paga. Mas fica bom, né? Fica bom, muito bom. Formada em pedagogia, Jane entrou para o ramo em 2009, quando perdeu o emprego. Hoje ela tem o próprio salão graças aos ensinamentos do pai. Até fico meio emocionada de saber assim que ele criou a gente com tanta dificuldade e que ele passou essa profissão pra gente, né? Tem mais uma coisa curiosa que o seu Batista coleciona aqui na barbearia e tá dentro dessa caixa aqui. Dá uma olhada, são lâminas de barbear que estão todas guardadinhas aqui. E quem vai explicar que coleção é essa é o Felipe, que é o filho caçula. Explica pra gente isso daqui, Felipe. Ele terminava o corte e colocava a lâmina numa caixinha. E isso era o dia todo. No final do dia, ele ia lá na caixinha e fazia contava as lâminas para saber quantos cortes ele cortou por dias. E ele foi guardando as lâminas como recordação. São incontáveis, milhares desses pedacinhos. E por trás de cada um deles, histórias que também foram colecionadas por quem um dia profetizou tudo isso. Um dia minha esposa falou para mim, né? Ei, Batista, vai ser difícil nós pagar a faculdade dos nossos filhos, não? Para dar uma palavra com conforto para ela, eu vou ensinar todos a cortar cabelo. O Noticidade Manhã fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau.